Hoje a gente vai mergulhar em um dos mistérios científicos mais interessantes dos últimos tempos. É uma daquelas descobertas que conecta dois mundos que a gente achava que não tinham nada a ver, o nosso intestino e o nosso cérebro, principalmente quando o assunto é autismo. Vamos juntos entender essa história. Olha, tudo começou lá em 2025, quando uma série de estudos importantes começou a pipocar e ganhou uma atenção enorme. De repente, todo mundo, de cientistas a pais e mães, só falava sobre uma ideia nova e, vamos dizer, bem radical sobre o autismo. E a pergunta que ficou no ar foi essa aqui. Será que é possível que aquela comunidade imensa de micróbios que vive dentro da gente, a nossa microbiota, está mandando sinais que podem influenciar o cérebro, o comportamento? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Primeiro, vamos entender como essa ideia saiu dos laboratórios e virou notícia de primeira página. Não foi só um estudo, não. Foi uma verdadeira onda de pesquisas que começou a construir um argumento bem forte. A conversa foi crescendo com 3 publicações que foram chave. A primeira foi uma revisão gigante que colocou a disbiose, que é basicamente um desequilíbrio das bactérias, como um fator importante na origem do transtorno do espectro autista. Logo depois, um estudo na Nutrients mostrou que esses desequilíbrios mudam com a idade. E aí, para fechar, um estudo super inovador da UCLA fez a conexão direta entre as substâncias químicas do intestino e o que acontece lá no cérebro. Certo, para a gente entender o peso desses estudos, a gente precisa primeiro dar uma espiada na infraestrutura biológica que permite essa conversa entre o intestino e o cérebro. Pensa nisso como uma superestrada de informação. E essa superestrada tem nome. É o eixo intestino-cérebro. É um bate-papo constante entre milhões de neurônios que a gente tem no sistema digestivo e o cérebro lá em cima. E o nervo vago? Bom, ele é tipo o cabo de fibra ótica de última geração, mandando sinais para lá e para cá em uma velocidade incrível. O grande problema que esses estudos apontaram é a tal da disbiose. É o momento em que esse ecossistema do intestino, que deveria ser super harmonioso, vira uma bagunça. A comunidade de micróbios fica caótica e os sinais químicos que ela manda para o cérebro acabam todos distorcidos. E o mais interessante é que a gente pode quase que separar os personagens dessa história. A gente tem as guardiãs, como a Bifidobacterium, que é tipo a arquiteta da nossa imunidade, e a Prevotella, que é especialista em digerir fibras. O problema é que na disbiose as sabotadoras tomam conta. Aí entra a Clostridium, que é uma verdadeira fábrica de neurotoxinas, e a Desofovíbrio, que solta um gás que literalmente corrói a proteção do intestino. E isso aqui mostra o efeito dominó. A disbiose leva a uma barreira intestinal furada, digamos assim. Aí toxinas e pedaços de bactérias vazam para o sangue, o que dispara um alarme de incêndio no sistema imunológico. Essa inflamação constante pode acabar atravessando a barreira que protege o cérebro, causando o que a gente chama de neuroinflamação. Mas bem quando a comunidade científica parecia ter encontrado uma resposta, a história deu uma virada daquelas. Um novo grupo de pesquisas super importantes chegou para colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. E se a disbiose não for a causa, mas a consequência? E se for o cérebro mudando o intestino e não o contrário? Essa pergunta criou uma atenção fascinante na pesquisa. O jogo virou. E essa citação aqui foi a bomba. Estudos publicados em 2 das revistas mais respeitadas do mundo, a Cell e a Neuron, sugeriram que aquilo que os cientistas estavam chamando de microbioma do autismo, na verdade era só o reflexo de uma dieta restritiva, que é algo comum no autismo. Então vamos colocar as 2 teorias lado a lado para ficar mais claro. A teoria intestino primeiro diz que a bagunça no intestino causa os problemas no cérebro. Já a teoria dieta primeiro diz que não. A alimentação seletiva, muito comum no autismo, é que causa a bagunça no intestino. E a evidência para isso é muito forte. Quando os cientistas controlaram a dieta, as diferenças no microbioma de irmãos com e sem autismo praticamente sumiram. E aí, quem está certo? A turma do intestino ou a turma da dieta? Bom, a resposta que começou a fazer mais sentido em 2025 foi que talvez essa nem seja a pergunta certa a se fazer. A verdade parece ser bem mais complexa. A grande sacada é que não é uma rua de mão única. É mais como um ciclo vicioso, sabe? Onde o intestino e o comportamento ficam se influenciando, um piorando o outro sem parar. Vamos dar uma olhada em como esse ciclo funciona. Começa com sensibilidades que levam a uma dieta bem restrita. Essa dieta causa disbiose. A disbiose, por sua vez, gera dor, inflamação, o que aumenta a ansiedade e a rigidez no comportamento. E isso reforça ainda mais a alimentação restritiva e o ciclo começa de novo.
Entender esse ciclo vicioso é super poderoso, porque dá pra gente um alvo novo para atacar. Se a gente conseguir quebrar esse ciclo em algum ponto, a gente pode melhorar, e muito, a qualidade de vida. Vamos ver como isso já está começando a mudar os tratamentos. E os primeiros resultados são bem animadores. Um ensaio clínico recente mostrou uma redução de 23% nas pontuações de comportamento depois de um tratamento focado no intestino, o transplante de microbiota fecal. Isso prova que mexer no intestino pode sim ter um efeito real no comportamento. Basicamente, existem 3 grandes estratégias aparecendo. O transplante de microbiota fecal, que é como dar um reset completo no sistema, os psicobióticos, que são probióticos de alta precisão, como o L-Reuteri, que já mostrou que consegue aumentar o hormônio social, a ocitocina, e claro, a dieta e os pré-bióticos, para a gente alimentar direitinho as bactérias do bem que a gente quer manter por perto. E aqui é muito importante deixar uma coisa bem clara. O objetivo não é curar o autismo. O autismo é parte da identidade da pessoa. A meta é outra, é aliviar o sofrimento físico, como dor crônica e inflamação, para quebrar aquele ciclo e remover barreiras biológicas. A ideia é permitir que cada um atinja seu máximo potencial. E isso nos deixa com uma última pergunta bem poderosa para pensar. Conforme a ciência vai desvendando essa conexão, a questão que fica é: será que ao tratar o nosso segundo cérebro, lá no intestino, a gente consegue destravar novas possibilidades no primeiro? O futuro dessa pesquisa é, sem dúvida, muito empolgante. Obrigado por acompanhar esta análise.